Olá! Hoje iniciaremos nosso quadro, o PT te vê, com a primeira vereadora negra da história de Conselheiro Lafayette, Zilda Helena. A Zilda é pré-candidata a prefeita pelo PT de Conselheiro Lafayette, tem uma longa trajetória na administração pública e na política. É uma grande honra ter ela aqui hoje. É verdade que você foi a primeira vereadora negra de Conselheiro Lafayette, né, Zilda? Fui a primeira e na primeira sessão legislativa eu fiz questão, na primeira reunião, de colocar, assim, que colocasse lá em ata que estava ali, né, ocupando esse cargo de vereadora, a primeira mulher negra, né? Eu fiz questão que isso constasse em ata. Que lindo! Você nasceu aqui mesmo, né? Como é que é a sua família, assim? Na verdade, eu nasci aqui em Conselheiro Lafayette. Até eu costumo dizer o seguinte: eu nasci nos pés de Nossa Senhora da Luz, no dia de São Francisco de Assis. Meus avós moravam na Rua do Barreto, e aí eu nasci lá, mas logo em seguida, né, depois já vim para o bairro São João, e é onde a minha vida toda, né, eu vivo e convivo e aprendi, principalmente ser cristã e ser cidadã. Sempre participei das inúmeras atividades, tanto no bairro e depois na cidade. E eu sou de uma família numerosa, né? Tem muito mais, assim, eu tenho muitos irmãos. Nós somos 12 irmãos, são 9 homens. E aí acaba que eu que tive esse viés para a política. Eu aprendi muito com meu pai foi um dos fundadores do PT, aqui em Conselheiro Lafayette. Nossa, é visível que você tem muita história, né? Você consegue lembrar de uma coisa assim que foi a que mais te impactou positivamente assim na vida, uma ocasião? Na verdade, assim, são várias, né? A gente, ao longo da vida, são muitas coisas que trazem um impacto grande e muito positivo. Eu começo falando quando eu formei em magistério, eu fui trabalhar numa periferia. E lá a gente não tinha nenhuma condição. Lá não tinha banheiro, não tinha uma água, né, encanada no local que a gente estava. E a gente conseguiu, com a união da comunidade, a gente conseguiu transformar em uma escola que realmente atendesse às necessidades. E depois, ao longo do tempo, quando eu vejo aqueles jovens que eu fui professora e que hoje vários conseguiram superar aquela condição que eles tinham, né, de uma situação totalmente marginalizada, e entrar no meio e ser incluído. Há pouco tempo eu fui nessa comunidade e eu encontrei um dos meus ex-alunos, ficou sabendo que eu ia passar por lá, ele estava me esperando com 3 medalhas paralímpicas que ele tinha recebido. Então, assim, isso é muito importante. Agora, essa questão de ter sido vereadora, ter sido eleita a primeira vez que eu fui candidata, e depois reeleita, e depois eu não fui para o 3º mandato porque foi uma decisão de não recandidatar, mas até já vinha o pessoal falando, a população, que teria certeza que eu seria reeleita. Mas eu achei isso muito importante porque quando eu fui eleita a primeira vez, que foi todo dentro de não fui eu decidi ser candidata, né? Foi todo dentro de uma plenária, numa questão das eleições 2000, com a campanha da fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde tinha um documento: o voto não tem preço, mas tem consequência. Na nossa comunidade São João, a gente estudou esse documento e traçou um perfil de quem seria um candidato que representaria o povo. Qual que é o perfil? Depois do perfil foi procurar um nome, a pessoa. Aí que foi meu nome escolhido, né? Foi o primeiro que foi apresentado, assim, que teria esse perfil que buscavam ali. E aí eu decidi eleito, porque muitas pessoas falam assim: pobre não entra na política não ganha não. Você é de um bairro populoso, é de uma família simples, de operário. Meu pai é carpinteiro e a minha mãe é dona de casa. E aí, né, é filho do carpinteiro, né, como diz. E aí eu não achava que eu não tinha condição financeira para ser eleita. E eu sempre entendi que a política, a questão não tem a relação com dinheiro para você ser eleita. Não existe isso. Existe uma história, existe um compromisso
E isso foi muito bacana, que a gente conseguiu mostrar para a população que realmente o que a gente precisa é de ter já uma confiança da comunidade, ter um trabalho já realizado e aí com isso a gente consegue que as pessoas realmente entendam para que você veio e o que precisa ser feito. E isso é muito importante na política, mostrar que não é só com dinheiro que você ganha uma eleição, mas com história. Então você fez um mandato muito coletivo, né? Você foi chamada pelo coletivo para poder assumir isso, né? Foi. Que bonito. Foi dentro de um coletivo, na comunidade, né? Foi até uma questão paroquial. E aí depois, o mandato foi coletivo. Totalmente um mandato coletivo. E até as comissões que eu participava na Câmara Municipal, eu conversava no mandato. Qual a comissão que é mais interessante eu participar? Os projetos eu trazia, né? Trocava não só no partido, quanto também no coletivo, que também tinha muitas pessoas do partido, né? Então era assim, muito bacana a forma que a gente foi conduzindo o mandato, né? E um mandato realmente popular. E na sua vida pública, assim, qual você acha que foi os maiores desafios, assim, lá dentro? No meio político é um meio ainda muito machista, é um meio muito ainda agressivo mesmo, sabe? Porque a gente percebe assim que nem todos que colocam o nome à disposição, ou que é escolhido, né, para colocar o nome à disposição, está voltado para o que precisa, né? Que é o que a gente acredita em uma sociedade do bem viver, onde todas as pessoas têm seu espaço, têm seus direitos, a pessoa, né, que ela possa ser incluída. E na verdade é um meio ainda muito difícil nós, enquanto mulher, é mais difícil ainda. É muito difícil, que a gente tem um outro olhar, né? Com toda a sensibilidade, mas também com muita força. Mas eles muitas vezes o meio não entende isso. E às vezes a gente tem dificuldade até com próprias mulheres que não conseguem entender esse nosso papel, né? Acho que isso é um meio que a primeira vez, eu acho que eu já te falei isso, uma oportunidade, Marina, que logo que eu cheguei na Câmara Municipal, uma mulher falou comigo assim que o lugar de mulher não era na política. Eu chegando lá, né, para a Câmara Municipal. Então a gente tem muitos desafios, é muito difícil, sabe? Tem momentos assim que a gente sente muito só. É um caminho, um local que muitas vezes a gente sente muito sozinho. Mas a gente não pode deixar o negativo impor, né, uma missão, uma caminhada da gente a favor da vida. Eu vi que você tem especialização, né, na área de violência doméstica. Como você decidiu fazer esse tipo de especialização e atuar nessa área? Porque, na verdade, muito cedo eu comecei a ter participação popular e quando eu estava meu primeiro emprego na questão de magistério, quando eu fui professora, eu vi muitos casos assim, relevantes que precisavam ser olhados com maior atenção. Eu tive contato com muitas mulheres que realmente elas sofriam muito. Te dar um exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer um trabalho com umas mulheres gestantes. Ela estava no 6º filho, eu acho, e ela não tinha ganhado neném, nunca ela tinha dado à luz no hospital. E aí eu comecei a olhar e orientar para ela fazer o pré-natal. E aí, enquanto eu estava olhando isso, o filho ficou faltando da escola, eu fui procurar saber que a mãe tinha ganhado neném no meio do mato, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. E ali eu já comecei, e assim, que no outro dia tinha que fazer as atividades, no outro dia, e aí um monte de coisa, e a gente percebia, assim, várias mulheres sofrendo violência mesmo física. E depois eu fui ser conselheira tutelar. Quando eu fui conselheira tutelar, eu deparei com muitas questões assim também. E mais ainda acentuou quando eu fui vereadora. Muitas mulheres tiveram coragem de me procurar e conversar. E aí essa especialização eu quis fazer, porque na verdade eu sou da Frente Estadual de Defesa do Direito da Criança, também sempre participei da frente.
e a gente já tinha esse trabalho na questão da criança e do adolescente. E aí eu quis especializar porque atendia criança, adolescente, mulher, a questão da saúde, né? Então essa especialização foi mais motivada dentro da realidade que a gente enfrenta. Muito bonita, é visível que você tem uma história de luta assim, muito impressionante, que você vê uma coisa e quer ajudar, né? Você agora é pré-candidata a prefeita, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui totalmente retórica e hipotética, né? Se você fosse a prefeita da cidade hoje, o que você acha que estaria fazendo diferente aí na administração da cidade? A primeira coisa é ouvir a população. A gente tem que ouvir o povo. Eu costumo dizer o seguinte, está em Provérbios, os projetos fracassam por falta de consulta, mas tem sucesso quando há muitos conselheiros. A gente tem que ouvir a população. A gente tem que valorizar os conselhos. Se a gente valoriza os conselhos, tem conselhos de direitos para todas as áreas, desde a criança, adolescente, a juventude, a mulher, a pessoa com deficiência, com a questão da segurança alimentar, com a questão dos idosos, da segurança pública, do trânsito, do transporte, direitos humanos, igualdade racial. Então, são inúmeros conselhos, desenvolvimento rural e sustentável. Então, cultura, turismo, educação, né? Alimentação escolar, Fundeb, saúde, assistência social. Então, são tantos conselhos. Imagine cada conselho com uma média de 10 pessoas em cada conselho. Olha quantas pessoas poderão contribuir de forma direta e indireta na administração, trazendo realmente o clamor do povo. Também valorização das conferências, das audiências públicas, porque são espaços do controle social. Antes, com a ditadura militar, o controle social era visto assim, o Estado controlando a sociedade. Tanto é que a gente nem poderia estar aqui conversando se a gente tivesse nessa época. Depois, com a Constituição de 88, e aí eu gosto de dizer que eu dei a minha contribuição, como algumas outras pessoas aqui na Lafayette, em 87 a gente tinha um grupo aqui, a gente reunia lá no Espaço de Trabalho, hoje o atual IFMG, que é Instituto Federal, né? Então, a gente reunia lá para mandar proposta para a Constituição de 88. Então, a sociedade foi chamada para participar. Então, a gente tinha um grupo aqui do Pró-Constituinte que a gente encaminhou. E a Constituição, ela veio com essa nova visão. O controle social, mas a sociedade controlando o Estado. Então, e aí a necessidade está ali com o povo. Eu entrei no transporte coletivo e tinha várias mulheres. Elas, na hora que viram que eu entrei no ônibus, Zilda ali, Zilda, que bom que você está no ônibus. É isso aí, tá vendo? Isso é muito importante. A gente sabe que você utiliza o transporte. E é até bom você ver a nossa demanda aqui. Aí era de um bairro, né? Eles colocando, assim, foi até aqui no bairro, eu peguei o São João e tinha as pessoas da Santa Matilde. E eu entrei no da Santa Matilde. Então, falando assim, como que estava lotado e que uma turma ia descer ali no bairro São João, o ônibus depois ia um pouco mais vazio e a turma mesmo da bairro Santa Matilde, a população, alguns ficaram no ponto de ônibus. Então, mostrando essa questão dessa realidade. E uma mulher falando, e eu vou fazer um abaixo-assinado lá no meu bairro, porque pelo menos os primeiros dias do mês o ônibus tem que mudar a rota. Então, você tem que estar no meio do povo, você tem que ouvir. O povo é que sabe, cada um sabe onde o calo aperta. E a gente não adivinha tudo, né? Então, a gente não sabe tudo. A gente está sendo um constante aprendizado. E aí eu acho que com a população, a gente tem um mandato participativo, a gente implantar, né, o ciclo orçamentário participativo, desde o PPA até o plano plurianual, até a lei orçamentária anual. Você colocar esse ciclo de forma participativa é muito mais prático para você realizar as ações. Porque principalmente uma cidade que tem pouco recurso, com muita demanda, assim, a demanda ainda maior, por mais recursos que vem, e aí a gente é bom ressaltar aqui que hoje nós estamos com muito recursos no município, porque nós estamos com um governo que é um governo popular, democrático, e que ele não olha a questão da sigla, onde que ele foi mais votado, ele é o presidente
do Brasil, para o povo brasileiro. Então, ele não tem distinção para onde vai chegar, é onde precisa, tem que chegar, é isso que o político tem que fazer. Onde precisa, é ir lá e buscar atender. E uma questão que a gente sabe, que onde eu tenho andado muito conversando com a população, e o que a gente ouve mais, a primeira reclamação recordista é a questão da saúde, né? Embora a gente saiba que tem muito recurso, mas às vezes falta planejamento. Acho que com um bom planejamento, muita coisa poderia ser sanada. Esses dias eu estive conversando com um médico, até a gente está reagendando para conversar sobre uma questão assim, de necessidades aqui de uma especialidade, e que ele está atendendo em outros municípios e que a fila já praticamente já zerou. Com um projeto que foi implantado lá. E aí que assim, se a gente conseguisse isso aqui, no instante essa fila que tem nesse setor que a gente conversou, ela já estaria zerada. É visível então que você vem escutando a população há muito tempo, né? Não é de agora, né? Que você vem escutando, aprendendo, né? Tentando ajudar com as coisas, muito legal. Agora mais uma pergunta retórica, né? Se você pudesse dar um conselho, a Zilda de hoje pudesse dar um conselho para a Zilda de 24 anos atrás, qual conselho seria? Seria a gente não perder o foco e ter coragem de continuar, né? E aí, assim, ocupar cada vez mais o espaço, porque teve um momento que eu deixei o espaço pensando que esse espaço poderia, né, abrir para outras pessoas chegarem com esse objetivo que a gente tem. Não precisa ser tudo igual, né? Mas pelo menos com o objetivo da vida digna para todos. Eu acredito que aqui em Conselheiro Lafayette a gente teria avançado mais. Eu abri essa guarda, baixei a guarda, né? Deixei que outros chegassem, mas não chegou da forma, alguns nem chegaram, outros chegaram, mas nem todos chegaram da forma que a gente já vinha fazendo uma construção. Então acho que esse foco, a gente tem que ter a certeza dele, mas não deixar se abater. A gente tem, hoje, na hora que eu estava chegando aqui, conversando, né, com as companheiras que estão aqui também acompanhando a entrevista, eu estava falando com elas, assim, tem uma gente que eu penso, por que a gente entrou nessa questão política, né? É um meio muito difícil, mas é um meio para a gente fazer a mudança que precisa. A questão é essa. E aí eu penso assim, muito é dado, muito será cobrado. Uma entrevista que eu participei foi acho que na da Estrada Real, eles me perguntaram, né, o que me motivava. Aí eu coloquei para eles, o que muito é dado, muito será cobrado. Eu já adquiri uma longa experiência, né? Tem quantos anos que eu estou? Eu fui vereadora em 2001, então olha a estrada percorrida. Não é qualquer coisa, a gente não pode jogar fora esse conhecimento, né, adquirido ao longo do tempo. E aí, os 4 poderes, eu acredito primeiro no poder popular, eu vim desse poder popular, né? Eu comecei por aí. A gente tinha todo um trabalho que a gente ajudou para organizar aqui, até para mandar proposta para a Constituição, depois para a implementação, seja do Estatuto da Criança, a Lei Orgânica da Assistência Social, aqui em Conselheiro Lafayette, todo teve a nossa participação. Então, aí tem essa questão do poder popular. Depois, a minha formação é jurídica, né? E hoje eu estou mais na linha de mediação de conflitos, porque eu tenho essa graduação também. E essa área também eu sempre atuei, até porque muitos anos militando na área dos direitos da criança e do adolescente, na defesa. E aí depois eu fui vereadora por 2 mandatos, também assessoria de deputados, eu fui assessor do deputado federal Reginaldo Lopes, fui controladora também na Câmara Municipal de Congonhas. Então nessa experiência do legislativo, né, é uma experiência bem grande, e também depois como secretária municipal de desenvolvimento social. E depois também eu assessorei a presidência da Emater Minas Gerais. Então, e trabalhei muito na área da implementação das emendas parlamentares que chegavam lá dentro do programa do Minas Sem Fome. Então, assim, em todos os, né, tanto do poder popular e os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, todos eles, assim, eu tive uma participação bem efetiva. Então,
aí é uma pena a gente guardar isso e não, né, não continuar nessa caminhada. E eu penso que na política, o mais doloroso que é, lá é muito difícil. Eu falo que é um local que às vezes filho chora e mãe não vê, porque não é fácil. Mas é o local que, para a gente fazer a transformação que precisa, ainda, né, nesse contexto, ainda é no meio político. Então, por isso que a gente precisa estar nesse meio. Então, a Zilda de 24 anos atrás estaria te aconselhando a seguir firme nesse caminho, né? Aproveitar bastante essa história. Isso, seguir em frente. Muito obrigada. Não dar uma parada, né? Que eu dei um tempo, né? Mas é muito complicado. A gente acaba cobrando o tempo todo, né? Eu me cobro, tô vendo, mas talvez se eu tivesse continuar, quem sabe isso aqui a gente já tinha avançado mais. A gente vinha numa crescente. Porque ainda dá tempo, né? Isso. Então, muito obrigada por estar participando, né? Por ter aceitado este convite de participar desse quadro com a gente, né? Nosso primeiro entrevistado do PTTV. Você gostaria de dar um tchauzinho para nossa audiência, falar mais alguma coisa? Sim, agradecer pela oportunidade, pela iniciativa, né? Parabenizar, porque é um espaço muito bom para que a gente, propício para que a gente possa apresentar, né? Nos apresentar. E aí eu agradeço aqui também os companheiros que estão aqui, aqui do Partido Trabalhador, acompanhando essa entrevista e dizer mais uma vez, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. E é muito importante que toda a população, os eleitores, entendam isso, que a importância que é desse equilíbrio na política, né? E a mulher tem um olhar completamente diferente. Por onde passa, faz uma grande diferença. Então eu quero agradecer, um abraço a todas e todos que estão aí nos acompanhando.